quero mais uma vez retomar um texto muito conhecido, certamente. Já preguei nessa igreja algumas vezes, não só uma, que é lá de Mateus 28, que fala sobre a grande comissão, e com um propósito muito específico também, que eu trago novamente esse texto aos queridos, dando um enfoque diferente nesse texto, mas com o intuito no coração de poder ver a nossa igreja, poder ver a nossa igreja se tornar uma igreja missionária, poder ver a nossa igreja engajada na obra do Senhor, servindo ao Senhor neste mundo. Esse certamente é o anseio e o desejo do meu coração, e espero que como igreja e membros desta igreja, seja também de todos vocês. No Evangelho de Mateus, no último capítulo do Evangelho de Mateus, nos últimos versículos deste Evangelho, que é do versículo 18 a 20 do capítulo 28, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez. Pai, rogamos ao Senhor a tua direção, ilumine a mente e o coração de cada um dos teus servos que aqui estão reunidos, ilumine a mente e o coração de todos os teus servos, membros desta igreja. Instrua, Senhor, a cada dia, e neste momento, à luz da tua palavra, instrua cada um destes, como membros desta igreja, a ser de fato mais uma peça um membro deste corpo e uma peça deste edifício que contribuirá para a edificação do mesmo. Por isso nós rogamos que o teu Santo Espírito assim ilumine a mente e o coração de cada um dos queridos, para que possam desta forma ouvir a tua voz e poder aplicar nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma primeira coisa que eu quero saber, e eu quero que você reflita bem no seu coração: por que a igreja existe? Pense aí, no seu coração, qual é a resposta a essa pergunta que você dá? Por que a igreja existe? Por que ela chegou até aqui? E quando eu digo por que ela chegou aqui, eu estou dizendo mesmo, chegou aqui nesse lugar, chegou até aqui no ano de 2022. Sabe por quê? Porque a compreensão do que é igreja e do propósito da igreja vai nortear o seu serviço no reino de Deus. A compreensão do que é igreja vai conduzir a sua vida em servir a Deus de forma correta, de forma ou da forma que o Senhor mesmo quer que você faça. Lá nos idos de 1823, antes de Simonton chegar no nosso país, Simonton chegou em 1859, a primeira capela protestante foi construída aqui no Brasil. E então, o bispo católico de então, o Dom Caetano da Silva, ele afirmou que eles construíram esta capela, mas jamais alguém irá lá. Ou seja, quando nós avaliamos, ou seja, a igreja no instrumento físico, ou seja, eles construíram aquela igreja, mas jamais aquilo será uma igreja. Nós perdemos o sentido e perdemos o fator de compreensão de como nós servimos ao reino de Deus, inclusive, porque nós não entendemos o que é igreja. Alguns vão dizer: você é a igreja, e onde que você estiver, ali de fato a igreja vai estar. Bem, a primeira afirmação é errada, porque você não é a igreja. Você é membro desta igreja, e o conjunto de membros é que torna, um conjunto de membros é que torna um corpo.
Um membro só não é o corpo completo. É fato que você é o representante, você é o ministro de Deus, representando onde você está, o corpo de Cristo. Mas você não é o corpo de Cristo onde você está. É outro engano, é outra afirmação errônea, quando nós falamos que cada um de nós somos igreja. Não, o conjunto de nós, de membros, é que forma o corpo. O conjunto de tijolos é que compõe o edifício, a casa de Deus, não o único tijolo. Quando nós observamos essas compreensões, eu quero também te convidar a parar e pensar um pouco. Como este lugar, como esta igreja que te acolheu, como a igreja que você serve, ou que Deus colocou aqui para você servi-lo no reino dele, como é que ela tem funcionado como o corpo de Cristo? Eu dou um passo a mais. Como é que você, como membro desta igreja, tem funcionado neste corpo? Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que quem é abençoado, quem é formoso, são os pés que são vocacionados. Quão formosos são os pés que anunciam boas novas, que vão pelos caminhos pregando a salvação. A igreja, ela foi chamada para ser, ou para ter, pés formosos. Se a igreja não está tendo, ela precisa de uma cirurgia, de colocar um implante nessa, ou uma prótese, melhor dizendo, nas suas pernas, porque está faltando esses pés formosos. A igreja é vocacionada para isso. E quando eu digo que a igreja é vocacionada para isso, tire da sua mente também, da sua concepção e percepção, que quem é responsável para levar o evangelho é o pastor, um missionário à liderança da igreja. Quem é levado a manter a igreja é a liderança da igreja. Quem é responsável pela igreja é um bocadinho de gente. Porque todos e absolutamente todos são vocacionados. Aqueles que foram chamados pelo Senhor são todos vocacionados. Se não são, não foram chamados pelo Senhor. Porque aqueles que eles chamam, os pés são formosos para anunciar coisas boas. Nós chegamos nesse momento aqui em que o Senhor Jesus Cristo já havia cumprido todo o seu ministério nesta terra. Ele vem a esta terra, o Deus se encarna nessa terra, cumpre com todo o seu propósito, e entrega a sua vida na cruz. Durante esses 3 anos e pouco, ele faz discípulos de verdade, e neste momento aqui, ele está reunido com aquele grupo seleto de discípulos chamados, com pés formosos, e então dá uma ordem para eles. Jesus, tudo que ele se propôs a fazer nesta terra, ele fez e ele cumpriu. Tudo que o Pai havia dado e determinado a ele fazer, ele veio ipsis literis, literalmente, 100%, ele cumpriu tudo. E então, ele chega no momento de se despedir dos seus discípulos. E agora? Veja, a igreja era Jesus Cristo. Ele vai embora, a igreja vai acabar. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. E então, a cabeça sem corpo não funciona. E aí, então, Jesus, antes disso, ele faz uma promessa maravilhosa de que a cabeça estaria no corpo até o último dia. Porque eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Se a cabeça está aí, o corpo tem que funcionar. E ele não estaria, o seu corpo não estaria fisicamente como o Senhor Jesus, porque ele seria levado aos céus. E agora? Agora, ele formou discípulos para que o evangelho e a igreja continuasse prosperando e progredindo. Para que o evangelho avançasse. Então ele dá estas instruções e ordem para os seus discípulos ali, naquele momento. E são estes versículos que nós acabamos de ler. Meus amados e queridos irmãos, louvado seja o Senhor e pelos seus pés que andaram nesta terra.
que obedeceram toda a ordem do Pai. Mas louvado seja o Senhor, porque pés continuam andando sobre esta terra, obedecendo à ordem do Senhor Jesus Cristo e sendo chamado de formosos, como fora os pés do Senhor Jesus. Por isso, diante deste texto, e inclusive também contrariando algumas vezes alguns erros na interpretação desta grande comissão, que muitos antigamente usava demais esta grande comissão e este texto para basear missões longínquas ou ida de missionários para outros locais. Mas felizmente que perceberam que o que Jesus está dando aqui, a ordem e as instruções, não são para missionários chamados para ir para outros lugares somente, mas Ele está dando para toda a igreja. Por isso, indo, fazei discípulos. Não ide fazer discípulos. Indo, faça discípulos. E sabe como você indo, você fará discípulos? Primeira coisa, versículo 18, confiando na autoridade de Jesus Cristo. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada. E toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo ele se aproxima dos discípulos, está dizendo, o que eu passarei a falar para vocês, não existe autoridade maior em lugar algum. Nem no céu, nem na terra. Você poderia dizer, pastor, mas no céu não tinha o Pai? Afinal de contas, Jesus é Deus ou não é? Ele está acima de tudo e de todos ou não está? Quando Jesus dá essas instruções para os seus discípulos, Ele diz, me ouça bem, porque absolutamente ninguém pode contrariar essa minha ordem. Toda a autoridade suprema, a autoridade total, não existe nada que não foi colocado em suas mãos. É dele, é por ele, é por meio dele que são todas e absolutamente todas as coisas. Por isso que a ele, eternamente, glória para sempre. Amém. No céu e na terra, era uma autoridade total em todos os lugares. E aqui Jesus Cristo está dizendo, a minha autoridade está no âmbito material, está no âmbito espiritual. Em todos os lugares, a minha autoridade é maior. Então, prestem muita atenção no que eu passarei a dizer. E Jesus Cristo, inclusive, vai dizer, e essa autoridade me foi dada pelo maior de todos, foi dada pelo Pai. Deus não somente planeja e executa em Cristo todo o seu plano da salvação, como Ele aprova tudo e absolutamente tudo que o Filho fez, quando assim desceu aqui nesta terra. A nossa vitória, ela só se dá no cumprimento do nosso serviço ao Senhor, por causa da autoridade do Senhor Jesus Cristo. O nosso cumprir com a mensagem, ou a pregação da mensagem, ela só é efetiva e próspera por causa da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Não pense que você convence alguém a se converter. Não pense que pela sua linda e maravilhosa oratória ou convencimento de palavras, você vai trazer alguém para a igreja, ou pelo menos trazer alguém para a salvação, porque talvez para a igreja você consiga trazer. O poder da igreja é o poder de Jesus, não é o poder dela mesma. Então, quando nós saímos pelo mundo, nós estamos incumbidos de exatamente exercer esse poder do Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado pelo Espírito Santo. Lembra Atos capítulo 1, 8? Desceis sobre vós o Espírito Santo e tereis poder para pregar o Evangelho e ser minha testemunha em todos os lugares. Esse poder nós recebemos através do Espírito Santo. Todo conflito espiritual, toda dificuldade que enfrentamos no serviço ao Senhor, é um conflito contra o próprio Deus, porque é Jesus que nos dá a vitória. É Deus que vai lutando as nossas guerras.
É Deus que vai vencendo as nossas batalhas. E nós só conseguimos essa vitória pelo poder de Jesus Cristo e pela sua autoridade. Meus amados, não se esqueça, sua vida depende de Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, você não existiria. Só Ele tem autoridade para dar vida. João, no capítulo 5, 27, vai dizer que Jesus tem autoridade para julgar. João, continuando a dizer que quem crê e vive, ou quem crê no Senhor Jesus Cristo, viverá. E ainda que morra, Jesus Cristo tem poder para dar vida e ressuscitar. Meus amados, sabe por que nós devemos, enquanto nós vamos fazer discípulos, e sabe por que nós não devemos ter medo algum? Porque a autoridade que nos é dada é através do poder e a autoridade de Cristo, que é a sua palavra. Quando as pessoas se achegam ao Senhor Jesus Cristo, elas se achegam por causa de Jesus Cristo. As pessoas que se achegam ao corpo, as pessoas que se achegam à igreja, por qualquer outro motivo que não seja o Senhor Jesus Cristo, ela pode até estar na igreja, mas ela não ficará para sempre. Ela pode até congregar por algum tempo, mas ela não ficará para sempre ali, no corpo. Porque ela veio por qualquer outro interesse. Aqueles que desejavam prosperidade, aqueles que tinham um problema desejavam resolver, uma doença desejavam a cura. Aqueles que vieram por um sentimento, por alguém, essas coisas todas passam. Mas a autoridade de Jesus jamais, o poder de Jesus jamais. Como crerão, diz Paulo escrevendo aos Romanos, se não há quem pregue? E quem é que prega? São anjos? A palavra diz que anjos anelaram pregar e Deus não permitiu, ou desejaram. Mas Deus deu esta obrigação à igreja. Então, se a igreja não está andando com pés formosos, esses pés precisam ser limpos e precisam passar a funcionar a partir de então. Sabe por quê? Porque a ordem que Jesus dá aqui não é se você for, faça discípulos. É se você, enquanto vai na sua vida, seja em qualquer lugar, faça discípulos. Jesus não nos mandou colocar o pé na estrada e fazer discípulos. Jesus diz, onde você estiver, faça discípulos. Por isso, indo, faça discípulos. E você fará discípulos, sabe por quê? Porque confiando na autoridade de Jesus, Jesus transformará vidas. Não importa quem seja. Quão miserável é, Jesus transformará vidas. John Knox, nas suas orações, no período da Reforma, ele clamava a Deus, Senhor, dai-me a Escócia ou eu morrerei. E ele repetia essa oração constantemente. Mas será que Deus daria a Escócia ele sentado, sem abrir a boca? Certamente não. Será que Deus prosperaria a igreja, ou prospera a igreja, seja em qualquer lugar, se a igreja não sair de dentro das quatro paredes? É fato que não. Clamemos para que Deus nos dê o nosso país, a nossa cidade, mas que nós possamos cumprir com a obrigação que é nossa, de levar a palavra de autoridade que transforma, que aí é Cristo. E se de fato um país é transformado, se de fato o evangelho progride, como em tantos países progrediram, não foi por causa do seu pregador, não foi por causa dos missionários que ali tiveram, mas pela autoridade de Cristo. Mas usando os homens e a sua igreja. Meus amados irmãos, indo, faça discípulos, confiando na autoridade do Senhor Jesus Cristo, porque toda a autoridade foi dada a Ele, em todos os lugares, é completa, e absolutamente é essa autoridade que deve certamente
está nos nossos lábios pregando somente o evangelho de salvação. Segundo, indo faça discípulos, fazendo exatamente o que Jesus mandou. Não invente. Aqui Jesus dá uma instrução e dá uma ordem. E aqui que eu quero explicar bem essa questão do que é instrução. Aqui quando Jesus Cristo no versículo 19, parte do 20, diz assim: Ide, portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Até aqui. A primeira instrução que o Senhor Jesus Cristo diz é o quê? É o ide, é o indo. Aqui é uma instrução, ou seja, enquanto você caminha, enquanto você vai, enquanto você está na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, é uma instrução que Jesus está dizendo, porque você já vive isso. Você não vai fazer nada de novo, você não vai mudar a sua rotina, você não vai precisar mudar de casa. E essa instrução, olha, enquanto vocês fazem isso, enquanto vocês vivem a vida de vocês, é essa instrução. A palavra ide aqui, ela não é o imperativo desse versículo. Imperativo, ordem, dada, para ser cumprida, é uma instrução que Jesus vai dar. E nós não podemos nos contentar com o que já foi alcançado. Existem muitas e muitas pessoas por este mundo que são de Jesus, estão aguardando ouvir do Evangelho para serem salvas. Para, de fato, ouvir do amor de Deus para serem salvas. Nós precisamos abandonar as nossas posições que são muito cômodas. Às vezes nós chegamos no estágio da vida da igreja em que está tudo bem, a igreja está bem, está se sustentando, glória a Deus por isso, de vez em quando chega alguém, amém. Isso é uma posição cômoda, não é cumprir com a ordem do Senhor Jesus Cristo. Não é ouvir as suas instruções. Nós precisamos enfrentar este mundo. E há uma promessa de Jesus Cristo gloriosa: não tenha medo, porque as portas deste mundo nem do inferno vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então avancem. Não tenham temor no coração, nem de abrir a boca para pregar o Evangelho, porque absolutamente, por mais perseguições que temos e teremos, jamais haverá prosperidade do reino do inimigo, do diabo, sobre o reino de Deus. A ordem é essa: fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é ir atrás de alunos para a escola do Senhor Jesus Cristo. Não é somente pregar o Evangelho, mas poder capacitá-los para se tornarem discípulos do Senhor Jesus Cristo. É poder, de fato, alfabetizar aqueles que se convertem na palavra do Senhor. É fazê-los ler, aprender e colocar em prática nas suas vidas. É aprender a linguagem que somente o Evangelho ensina, somente essa escola ensina. É aprender a viver segundo o próprio Cristo viveu. Por isso, que quando nós olhamos para esta grande comissão, esqueça agora a ideia de missões daqueles que são chamados para sair daqui e ir para outro lugar. Eles estão inseridos nessa grande comissão, mas você também. Por isso que eu fiz questão de colocar no título indo, já colocando o sentido do gerúndio aqui, que é constante, e o sentido desta palavra no grego é exatamente isso: é uma obra que se inicia e que não acaba. Ela é constante. Não é assim o nosso gerúndio no português? Eu vou estar fazendo tal coisa, eu vou estar sentando. O cara passa a vida inteira sentando. Por isso que o gerúndio é errado. Em alguns raros casos no português pode ser usado o gerúndio. Mas você não vai estar sentando, nem vai estar orando, porque a gente vai passar a semana inteira orando aqui. Você vai orar e vai fazer agora. Essa palavra no grego tem o sentido do nosso gerúndio. Constante, obra inacabada, faça sempre. Onde você estiver, não pare de fazer.
A ordem que o Senhor Jesus Cristo aqui dá é: faça. Isso aqui, quando nós não obedecemos, nós estamos pecando, porque é mandamento de Cristo. Coloque desse jeito, para ver se você entende. Isso é ordem, é mandamento. Faça discípulos enquanto vocês estão nesta terra. Faça discípulos enquanto vocês estão indo. Faça discípulos enquanto vocês vivem. Nós somos, a igreja do Senhor Jesus Cristo é agente de transformação. E ela precisa, onde ela está, onde ela estiver, transformar vidas e transformar a sua realidade. Você lembra de alguns exemplos aqui, eu vou citar poucos, né? Quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, quando Jesus chama André, o que André faz? Corre atrás do seu irmão, Pedrão. Ah, Pedro precisa conhecer esse negócio aqui também, que é bom demais. Vai lá atrás de Pedro. Pedro, vamos lá conhecer Jesus. Ele não esperou. No momento que Jesus o chama, ele começa e abre a sua boca, vai até o seu irmão, na sua família, e leva Pedro a Cristo. Filipe, com Natanael, ele recebe o amor de Deus, ele transmite esse amor ao outro. Lembra da mulher samaritana, quando Jesus a alcança lá no poço? Ela corre para a sua aldeia e diz: venha ver algo extraordinário. Venha ouvir algo que mudou minha vida. Aí muitas pessoas e crentes de hoje em dia se convertem hoje na igreja e absolutamente nunca, às vezes tem anos na igreja, abriu a boca para falar de Jesus para ninguém. Às vezes nem para o pai ou para a mãe que está ali, convivendo constantemente na própria casa, ou o marido ou a esposa, ou um colega de trabalho que passa 8 horas todo dia, de segunda a sexta-feira, colado, a mesa fica ao lado um do outro, ou na máquina trabalhando, um colado no outro ali, só falando besteira o dia inteiro, e não fala de Jesus? Não tem sentido um negócio desse? E Jesus também, nesta ordem que ele dá, ele mostra que nós precisamos ter 2 ações. Primeiro é batizar, ou seja, quando nós vamos por este mundo pregando o evangelho e pessoas se convertem, o batismo precisa estar presente na vida desta pessoa. É uma consequência natural da conversão, de aceitar a Cristo, de ser participante do corpo de Cristo. Quando a pessoa ela se diz convertida e ela recusa o batismo, ela não foi convertida. Isso é fato, isso é óbvio. Por quê? Porque quando o Espírito Santo toca no nosso coração, o desejo do nosso coração é mudar completamente a nossa vida e a começar em ser batizado. Meus amados, a outra ação que Jesus vai dizer é: batize, mas ensine a guardar tudo que eu vos tenho ensinado e ordenado. Ou seja, quando a igreja também, ela cumpre com o papel de levar o evangelho e pregar o evangelho a toda criatura, por todo mundo, enche a igreja, e a igreja não se preocupa em ensinar esse povo, edificar esse povo na palavra, ela está perdendo parte da ordem de Jesus. E é por isso que hoje em dia nós temos visto tantos desigrejados. Tantos que se dizem cristãos, mas foram na igreja e nem sabem professar a sua própria fé. Porque ouviu do evangelho, mas não foram ensinados. Você crê em quê? Eu sou crente, ué. Mas onde é que está a base da sua fé? Eu sou evangélico. Mas então, eu sou protestante, e vai enrolando, falando alguns termos que não definem nada. Sabe por quê? Eles não foram ensinados a guardar as coisas que Jesus ensinou e ordenou. É uma deficiência, porque talvez você seja convertido, mas não seja ainda discípulo do Senhor Jesus Cristo. Talvez a igreja esteja cheia de crente, e eu não estou duvidando da conversão, não. O Espírito Santo alcançou, mas ainda não se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Discípulo é fazer o que o Mestre ensinou e ordenou. E como é que eu faço se eu não sei?
Então eu preciso aprender. Meus amados, ser discípulo do Senhor Jesus Cristo não é brincadeira, é coisa muito séria. João vai dizer que as palavras de Jesus é espírito e é vida. Mateus vai dizer que erra quem não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. João vai dizer que quem permanece em Cristo conhece a verdade, e a verdade vai libertá-lo. Meus amados irmãos, a grande comissão, ela vai muito além do que chamado de missionários para enviarmos. Louvado seja Deus que cada vez mais a nossa igreja tem a condição de fazer isso. De manhã o presbítero Jorge falou sobre isso, e olha, como meu coração encheria de alegria se no ano que vem nós disséssemos aqui no planejamento para a igreja, não serão mais 4 missionários, serão 8. Daqui mais um ano, 16. Deus tocando no coração de cada um de vocês para poder ofertar para a obra missionária e contribuir nessa tão grande tarefa. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo vai muito mais além disso. Porque a igreja precisa despertar. Cada um dos membros deste corpo precisa despertar. E não tenha medo algum, confie na autoridade do Senhor Jesus Cristo. E vá enfrentar este mundo e pregar a palavra. Quando você abrir a boca, faça o que Ele mandou, exclusivamente o que Ele mandou. Sabe por quê, meus irmãos? E agora eu vou dizer uma coisa muito séria, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer. Que a partir do momento em que a grande comissão se levantou pelo Senhor Jesus Cristo, uma segunda grande comissão também se levantou. E não foi dada a ordem pelo Senhor Jesus Cristo, mas pelo inimigo. A grande comissão do diabo e do inferno se levantou junto com essa. Então, a partir do momento em que você se aproxima da igreja, seja você muito tempo ou pouco tempo, e alguém de alguma forma traz um problema para você referente à igreja, é a grande comissão do diabo funcionando. Seja lá na sua casa, quando você abriu a boca e disse, olha, eu vou começar a frequentar a igreja evangélica, eu vou me tornar crente. E aí, de repente, despeja um monte de maldição ali, e de dificuldade para isso. Ali é a grande comissão do diabo funcionando. Quando alguém adentra dentro dessa igreja, e aí que é o pior, um membro desta igreja procura essa pessoa e falar mal da igreja, é a ação da grande comissão demoníaca. Porque a grande comissão de Jesus Cristo é enviar-nos ao mundo e trazer para dentro da igreja. Não é enviar dentro da igreja e levar para o mundo. Porque quantos pequeninos na fé que estão se achegando à igreja, e eu conheço dezenas que já vieram a essa igreja. E que não estão mais na igreja. Porque alguém os procurara. Pensa nisso. Lembrem-se disso quando abrir a boca. Se você está cumprindo a ordem que é dada pelo próprio Senhor Jesus, ou a ordem que o diabo está dando ao seu coração. Porque eu tenho certeza absoluta que a grande comissão dada por Jesus, ela não vai ir de vento em polpa seu inimigo fazer absolutamente nada. Tenho certeza disso. Mas há uma terceira coisa nessa grande comissão, que nós, quando vamos a este mundo, precisamos também observar. Primeiro, nós precisamos ir com toda a autoridade de Cristo. Segundo, é fazer e obedecer aquilo que Jesus mandou. Se a gente fizesse, a gente ia para o mundo e pregava. Terceiro, nós podemos ir a este mundo certos de sua presença conosco. A segunda parte do versículo 20 diz assim: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus por isso. Porque o nosso avanço neste mundo, nós não vamos só. O nosso avanço neste mundo não é solitário.
O nosso avanço neste mundo não é despreparado. Pelo contrário, a presença do Senhor Jesus Cristo é a motivação básica para nós irmos a este mundo. Motivação básica é Jesus estar do nosso lado. E então, pormos o pé no mundo e abrir a boca e dizer: Senhor, eu estou aqui. E eu sei que o Senhor também está. E eu vou falar de Jesus para tal pessoa. Use-me nesse momento. Eu sei que é o Senhor que vai operar, mas vai operar através de mim e da minha boca. Me dê palavras sábias para falar para aquela pessoa. A promessa de Jesus aqui é dele estar conosco. É promessa que Deus fez a Moisés. É promessa que Deus fez a Josué. Ser forte, ser corajoso. Tenha medo, deixa de ser mole. Eu vou estar com você, estarei adiante de você. Você vai ter medo de quê? E também vai estar conosco todos os dias. Então, quando você se dispor a abrir a sua boca para falar de Jesus, ali Ele vai estar com você. Tenha certeza disso. Ele não vai te desamparar na hora que você for cumprir com a obra dele. Todos os dias Ele estará com você, se você vai cumprindo com a sua ordem. Até o fim, diz o Senhor Jesus Cristo, até a consumação do século. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus não está morto, Ele está vivo. E Ele está conosco. Meus amados irmãos, nós temos planejado, nós temos orado, nós temos recomeçado muitos projetos na vida da igreja, que tem como base o desenvolvimento da evangelização, das missões na igreja. Retomamos o discipulado, aumentamos o número dos nossos missionários e até para conhecimento dos irmãos, a todos os queridos, atualizando o nosso quadro missionário. Se você pegar o nosso boletim, já vai estar atualizado. Talvez você imagine que nós estamos com os mesmos missionários, e não estamos. Se você ora pelos missionários, sabe disso. Mas se não ora, não sabe. Nos caminhos de Paulo, começando desde a nossa plantação da igreja em Várzea Paulista, desde o nosso investimento nas missões Caiuá, na Europa não é mais o reverendo Jânio. Na Europa, nós estaremos contribuindo com o reverendo Marcos Napoli, inclusive vocês conhecem ele. Ele já esteve aqui na igreja umas 2 vezes, inclusive, que estava no Timor na época que nós o sustentávamos. Hoje ele está na Albânia, muito próximo da divisa do Kosovo, uma região muito complicada e que Deus tem abençoado ele ali no trabalho. Ore pela vida dele e pelos seus 4 filhos, o bichinho tem. Nasceu um recente, um macho, tinha 3 meninas, uma dupla de gêmeas, e agora um menino que está para nascer na realidade. Não, já nasceu, esse já nasceu. Reverendo Gessé Fogaça, no Timor, vocês já conhecem. Na Nova Zelândia, reverendo Egimar, que está aí nos seus últimos tratos para ir para a Nova Zelândia, com toda essa dificuldade do Covid, atrasou um pouco, mas ele já está encaminhando. E na África, o missionário Danilo. Danilo não é pastor, ele é missionário apenas. Ele e a esposa, Joelma, que estão ali fazendo trabalho lá em Guiné-Bissau. Esses são os 4 missionários, não esqueçam de orar por eles, não esqueçam de ofertar para eles. E quem sabe no próximo ano a gente também assim o faz. Mas nós temos, e se Deus assim permitir, no mês de abril, planejada a nossa 9ª noite Califórnia, que nos 2 últimos anos nós não fizemos, e que nós tivemos tanta bênção alcançada, e tantas pessoas que ouviram da palavra do Senhor, porque vocês agiram. E nós vamos começar um trabalho que no próximo sábado, eu espero que todos vocês estejam aqui, mas eu não espero que todos vocês estejam aqui somente e sozinhos. Quero que todos vocês estejam aqui com alguém do seu lado que você convidou esta semana, orou pela vida dele ou dela e vai trazer aqui, para que nós possamos ter um tempo de louvor e de adoração aqui no próximo sábado. São 4 datas esse ano. E que nós já temos planejado desde agora todas as outras. Quem virá até aqui.
No próximo sábado, a nossa irmã Ju Bragança que estará dirigindo o louvor. Teremos um momento de mensagem. Mas convide pessoas. O propósito é fazer a nossa igreja conhecida, é fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido, é Deus ser glorificado. E quem sabe já a partir do final deste mês nós já começamos com o planejamento da Noite Califórnia. E vocês, pelo menos os mais antigos, sabem como funciona a Noite Califórnia. Oportunidades eu creio que nós temos dado à igreja. Deus tem dado a esta igreja. A grande questão é que os nossos pés não estão tão formosos assim. O que fazer então? Meus amados, ouça a voz do Senhor Jesus Cristo. Indo, faça discípulos. Entenda isso como a minha vida, eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para a igreja para isso. Pensem assim. Pensem assim, eu não fui chamado para a igreja para o meu cônjuge ir para a igreja. Para a minha família estar na igreja, para eu batizar meu filho. Eu fui chamado para isso, para fazer discípulo. Consequentemente, sua esposa, seu cônjuge será um discípulo. Seu filho será um discípulo. Seus pais serão discípulos. Se você colocar no seu coração esta verdade, eu tenho certeza que você desfrutará de bênçãos inimagináveis. Deixando de lado o seu próprio anseio e desejo, a sua própria vontade, ouvindo a ordem de Jesus e contando com Ele, absolutamente, todos os dias. Creia nisso, Ele não nos desampara. Ele não somente está conosco, mas Ele é a nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. O que você tem feito para agradecê-lo? É essa compreensão que eu quero que vocês tenham desta passagem, desta grande comissão. É esta compreensão no seu coração que eu quero que você saia hoje daqui transbordante. Eu sou um instrumento de Deus durante a minha vida. E cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Durante todo o tempo. Todos os dias. A qualquer hora. Em qualquer momento, diante de qualquer pessoa. Indo, faça discípulos. Faça porque a autoridade, você vai debaixo da autoridade de Cristo. Faça fazendo apenas o que Ele ordenou. Vá para o mundo e pregue e traga pessoas para a igreja. E tenha certeza que Ele vai estar lado a lado, passo a passo, ombro a ombro, junto com você neste mundo, vencendo todas as obras do maligno e lhe fazendo próspero em todas as suas palavras. Você deseja ser alguém assim? Diga um amém bem forte. Glória a Deus, vamos ficar em pé e louvar ao nosso Deus.